Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E este é mais um Horrorizadas. Então hoje é um episódio especial, fora da nossa grade normal, como vocês já devem estar acostumados nas quintas-feiras. E a gente vai falar sobre os nossos favoritos, os curtas favoritos do Fantaspoa, que eu sempre falo errado, eu falo Fantaspoa, então ignorem se sair alguma coisa errada. É um festival de cinema fantástico, sediado em Porto Alegre, que já acontece há 15 anos. No caso, esse ano teríamos a edição 16, que foi marcada inicialmente para acontecer em maio, só que devido à pandemia, isolamento social, tudo que estamos passando atualmente, ele foi alterado para o segundo semestre, mas para não ficarem sem o famoso festival, eles fizeram uma iniciativa que a Isa vai explicar um pouco mais agora. Então, o Fantaspoa at Home, como foi chamado, é essa iniciativa que vai disponibilizar os filmes para serem exibidos em casa, online, totalmente de graça, pelo YouTube. Então, você pode assistir todos os filmes lá e dar o seu like no qual você gostar, que isso vai contabilizar os votos para saber quem que vai ganhar os prêmios disponibilizados lá pelo festival. Eles tiveram alguns requisitos para participarem dessa edição. Todos os curtas foram gravados em casa por conta da pandemia e eles tinham que ter algumas temáticas que eles pediram. Tinha que ser sobre isolamento ou sobre vírus, pandemia, do próprio Covid. E tem, além dos curtas nacionais, também tem os curtas internacionais. Mas hoje, nesse episódio, a gente vai focar, né, nos curtas do Brasil, que são os mais importantes. Obviamente, vamos alavancar o cinema brasileiro. Isso aí. E vamos começar então a falar dos nossos favoritos. Assim, eu achei todos os curtas muito criativos, o pessoal tá de parabéns, mas tem alguns que para mim se destacaram e que ou mexeram um pouco comigo, ou me assustaram, ou causaram algum tipo de incômodo, assim, no sentido positivo, né? Na questão do terror e também em outros pontos. Alguns são mais assustadores, alguns vão pro lado da fantasia, enfim. Mas o primeiro que eu quero falar, ele não vai pro lado do terror em si, mas ele pega muito uma referência do filme Eu Sou a Lenda, que é o Disney Louca 2093, que é um rapaz narrando, assim, como o mundo ficou depois do Covid-19. Aí ele fala que tiveram outros vírus e não tem quase ninguém na Terra. E daí é tipo um diário, assim, ele vai falando, assim, e ele conta de um lugar que quando ele era criança ele ia e estava totalmente vazio, que é esse lugar que tá todo pichado e tal. Aí ele conta, ele tipo meio que relembra alguns filmes, algumas coisas que ele assistia antigamente. E daí uma parte que eu achei muito legal foi quando ele começa a cantar uma música de um desenho super antigo da Betty Boop, que é um desenho da Branca de Neve, de 1930. E eu achei muito bacana, assim, tipo, é um desenho que eu gosto pra caramba. E eu gostei, acho que foi um dos pontos altos, assim, desse curta. Foi quando ele colocou essa parte do desenho pra gente ver, assim, eu achei bem legal. Uhum. Eu gostei bastante desse também, tá na minha listinha. E você falou da referência de Eu Sou a Lenda, foi engraçado porque quando eu tava assistindo os curtas, eu tava marcando, assim, o que eu gostava, o que eu não gostava, até pra facilitar depois, né, quando a gente gravasse. E nesse eu coloquei referências, porque ele faz referência a vários filmes e eu gostei bastante desse curta. Ele entrou pela competição nacional, foi dirigido pelo Eric Rico, de Minas Gerais. O próximo, um dos meus favoritos, é Labirinto, dirigido pelo Bruno Mata, de São Paulo. E foi um dos que eu achei mais enigmático. Ele vai muito pro terror. E o que eu achei incrível é que ele mexeu assim com a gente sem expor muita coisa. Vocês vão entender quando vocês assistirem. É verdade, eu gostei muito desse também, apesar de ele ser bem misterioso. Outro
que eu gostei bastante, e eu acho que é um bloqueio criativo que muitos escritores têm, vão se identificar com o curta Writers Do It, que esse é o único que tá em inglês, na verdade, né? Ele tá concorrendo como curta nacional, mas o cara escreveu em inglês o título. E ele tá lá escrevendo e o Jean-Claude Van Damme fica aparecendo pra ele e não deixando ele trabalhar. E o curta é basicamente isso. E eu achei engraçado pra caramba. É simples, mas deu pra dar umas risadas, assim. Sim, sim. Esse curta eu acho que é um de menos duração. Sim. E assim, quando acabou, eu dei uma risada, sabe? Aquele meme do que a gente faz o negócio com o nariz, assim. Aham, sim, que só mexe o narizinho, assim, sei. Foi bom, assim, eu gostei bastante desse também. O próximo da minha lista é o Psicopompo. Ele foi dirigido pelo Giordano Gil, do Rio Grande do Sul. Isso já é da parte gaúcha, não é um representante nacional. E a sinopse, basicamente, ele é um rapaz que ele tá captando os áudios de todos os panelaços que tá tendo contra o Bolsonaro. Depois, quando ele vai ouvir o áudio, ele percebe que tem uma voz de fundo fazendo uma contagem de um número assim muito alto, de 80 mil, se eu não me engano. E é muito interessante esse curso. É bom eu não falar muito para vocês verem e descobrirem do que se tratava. Bem criativo, eu achei esse também. Esse tá entre os meus favoritos também. Se você não falasse, eu ia falar sobre ele. Gostei bastante também. O meu próximo que eu gostei bastante e me diverti muito foi o Pique-Esconde Macabro. Ele foi dirigido pelo Júlio Napoli, do Rio de Janeiro. Ele tá na competição nacional. Ele, assim, ao mesmo tempo que ele vai para um lado do terror, ele vai pra comédia também, vai pro trash total. E também encontrei várias referências, Evil Dead, Chuck. Não é um spoiler isso que eu vou falar, porque a imagem de capa do curta é uma boneca sentadinha, assim, aquelas bonecas bebê, pequenininha, assim, com 3 velas e um círculo de sal em volta. Aí você já pode ter uma noção do que vai vir, do que é mais ou menos a temática do curta. Mas eu achei muito bacana, muito divertido. Nossa, eu adorei esse. Adorei. Esse eu ri horrores. É muito bom. Ri muito também, muito bom. Então, minha próxima recomendação é o Pra Ficar Perto, dirigido pelo Lucas Reis, também na competição gaúcha. Ele é sobre um casal que está mantendo o relacionamento a uma distância, já que eles não podem se ver devido ao isolamento. E o rapaz, ele entra na Deep Web e encontra um ritual para eles conseguirem ficar perto um do outro, mesmo sem estarem perto um do outro fisicamente. Envolve magia e tudo mais. Eu achei uma boa recomendação e também acho que é uma das melhores representações de terror dos curtas selecionados. Bem bacana esse também, eu gostei. Um que eu achei bacana também, e esse pra mim foi acho que um dos que me pegou mais, assim, por mais que trate da questão de um vírus, ele dá uma aumentada um pouco em algumas coisas, mas é o Quarentena Sem Fim, do diretor Fabrício Bittar, de São Paulo. Ele tá na competição nacional também, que é um casal conversando pela webcam, e daí mostra que passa muito tempo desde que começou a pandemia, passa 2 anos e ninguém pode sair de casa, tá tipo lockdown total. Tem pessoas que acabaram enlouquecendo, e então tá bem perigoso sair na rua. Então, assim, esse curto eu achei bem assustador nesse sentido, assim. Imagine se isso acontece mesmo, a gente realmente não vai poder sair por um bom tempo, assim, e sem uma previsão de fim. Por isso que eu achei que ele foi, assim, bem pesado nesse sentido. Quando fala disso, de tipo, a gente já tá aqui há 2 anos, não tem mais expectativa, que não sei o que lá, eu, tipo, eita. Sim, foi pesado por causa disso, né? Imagina se isso acontece mesmo. Deu um ruim. Senti um ruinzinho, confesso. Minha próxima recomendação é Adventício, pela competição nacional do Ceará. Ele é sobre um rapaz em meia quarentena que decide sair de casa, mas antes ele é impedido por uma entidade que não está muito feliz com essa decisão dele. E eu gostei bastante dos efeitos visuais desse filme. Foi uma das coisas que me chamou bastante atenção. Eu também gostei desse, achei bem... Foi tipo um recado, não saia de casa, porra. Pelo amor de Deus, fica em casa.
Um que eu também gostei bastante, e ele também vai pro lado mais terror, é o A Mancha na Parede. Foi dirigido pelo Daniel Pires, de São Paulo. Ele tá na competição nacional. É uma mulher que tá há muito tempo no isolamento. Aí ela vê que tem uma mancha na parede, e essa mancha tem um formato de uma silhueta humana. Eu achei ele bem tenso em alguns momentos. Eu achei que o diretor conseguiu assim passar uma atmosfera bem tensa. Por ele ser todo escuro e, enfim, aquela questão de ver coisas, alucinações, achei bem interessante. Também eu gostei bastante dessa atmosfera que eles conseguiram criar, e já pode entrar aí no... não, eu ia falar na sessão de... mas é spoiler. É. É verdade. E assim, me desculpe os demais diretores, mas foi o meu filme favorito. Mas tem um motivo muito específico de ser um filme favorito. É porque é um filme de gato. Então, assim, se seu não tem gato, desculpa. Ele é o Jerome, Um Conto de Natal, dirigido pela Beatriz Saldanha, na competição nacional, e ela é uma representante de São Paulo. O que eu gostei, assim, é que ele envolve muitas coisas, assim. Tem uma parte bem dramática no início, e aí depois vai meio que pra uma coisa meio suspense, talvez, e aí terror, e meio comédia por toda aquela situação. E tem gato, é isso. É o meu favorito, mas assim, eu gostei muito de toda a criação, de todo o trabalho do curto e tudo mais, e é isso, gatos. Gatos acabam conquistando, né? Não tem jeito. Eles são meio macabros, né? Daí combina com com filmes de terror, com rituais do capeta, enfim. Acho que tem tudo a ver. E eles são fofos, então, por mais bizarros que eles sejam, eles são bolinhas de pelo maravilhosos, então. E o último, mas não o menos importante, é um que a gente também gostou em comum, que é o Às Vezes Ela Volta, que foi dirigido pelo Matheus Maltempe. Ele é um diretor que produziu já 2 curtas, esse é o terceiro. E esse curta, ele também é de São Paulo, ele está na competição nacional. E é sobre luto, sobre a perda de um ente querido. E ele é todo filmado na câmera da webcam do computador, e também ele é filmado na tela do celular. E assim, ele tem muitas referências, mas vocês vão saber um pouquinho mais disso no nosso próximo bloco, já que a gente vai trazer um convidado super especial, que é ele mesmo, o Matheus Maltempe, que dirigiu o curta Às Vezes Ela Volta. Então, pode pausar esse podcast e assistir o curta, e depois voltar aqui para dar continuidade e saber um pouco mais sobre o processo de criação, sobre as referências que ele trouxe, como que eles conseguiram filmar em meio ao isolamento social, e espero que vocês gostem. Oi, Matheus, bem-vindo ao Horrorizadas. Oi, Matheus. Olá, muito obrigado pelo convite novamente. Já agradeci vocês pelas redes sociais, mas agradeço aqui novamente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, o Matheus, ele tá concorrendo com o curta Às Vezes Ela Volta, e além de dirigir esse curta, você já dirigiu mais 2 curtas, né? E você também é redator do Necronversa, certo? Uhum. E como é que foi gravar esse filme na quarentena? Então, foi muito legal fazer esse curta. Foi mais divertido do que trabalhoso, porque a equipe estava muito ligada, sabe? Nós já tínhamos conversado sobre fazer um curta-metragem na quarentena, respeitando as regras da OMS, respeitando as regras sanitárias, de ficar em casa, etc., respeitando a quarentena. E eu tinha essa referência do Searching e do Amizade Suspeita, que são 2 filmes que eu gosto muito. E desde que eu assisti eles, eu queria fazer. E aí teve um projeto nosso, que a gente tinha que entregar para o TCC da universidade. Eu já tinha dado essa indicação, mas não tinha dado muito certo, e acabou ficando nisso. A Thaís e o Rafael animaram muito. A gente ficou de conversar, eu mandei mensagem para a Alessandra também, que é a atriz do filme, e uma das membros da produtora também, falando, dá pra gente fazer o filme desse jeito, que a gente queria trabalhar e tal. E aí
aí ela já tinha animado, aí numa das reuniões que a gente teve da Suco sobre o Obscura, sobre entregar algumas coisas do Obscura, acho que na verdade foi um outro podcast que a gente tinha gravado também sobre o Obscura com o Necronversa, depois que tinha acabado a gente ficou conversando no Skype, e a Duda também veio falando, por que a gente não faz um filme tipo Amizade Desfeita, pela internet mesmo, só pra gente trabalhar? E aí já tinha, assim, a vontade, mas não tinha ideia, não tinha nada. No dia seguinte, eu recebi a mensagem, o e-mail do Fantaspoa chamando quem eles tinham na lista deles de e-mail. Aí foi o que a gente precisava. Eu criei o roteiro mais ou menos em meia hora, já chamei o pessoal e eu segui todas as necessidades do concurso, né, do festival. Tinha que falar de vírus, quarentena, coronavírus, isolamento social, mas eu tive uma preocupação de, na hora de escrever o roteiro, tentar tangenciar esses temas, porque eu fiquei com medo que tem muita gente sensibilizada e com razão pelo que está acontecendo hoje, que perderam membros da família, amigos, etc. Então, eu tinha que fazer um filme sobre isso, mas eu também quis tangenciar o tema. Dirigir um filme à distância foi muito mais tranquilo do que trabalhoso, porque a gente estava muito unido, sabe? Sempre trabalhei com essas pessoas, eu escolhi trabalhar com essas pessoas, então foi muito fácil trabalhar com a Alessandra, porque já é o terceiro curto que a gente está fazendo junto, e é um outro trabalho que a gente está fazendo junto, a gente já fez outros trabalhos juntos, então ela já sabe como eu funciono, eu sei como ela funciona. Não tinha trabalhado ainda com a Giovana, mas eu já conhecia ela fazia um tempo, então ela se adaptou rapidamente aos nossos estilos. O Rafael, ele pensou muito bem na fotografia, que logo que eu escrevi o roteiro e a gente começou a discutir no Skype com todo mundo, a gente foi trazendo referências de como seria a fotografia, então ele pegou o Midsommar para a Alessandra, quando a personagem principal tinha acabado de perder os pais, e pra Giovana a gente pegou uma cena do Sexto Sentido, que ele tava debaixo do lençol, e aí fica a luz no rosto dele. E aí ele tirou prints dessas cenas, anotou em todas elas mais ou menos como ele queria que como elas montassem a luz, mandou pra elas foram mandando vídeo pra gente assistindo, testando. Então, assim, foi muito divertido. A gente não teve problema, porque a gente trabalha muito bem, assim, juntos. Então, foi legal. Foi uma coisa legal e foi uma coisa bonita de ver, porque todo mundo se prontificou muito rápido, sabe? Eu tenho muito que agradecer a todos eles. Se não fossem eles, assim, esse filme não teria saído. E deles terem acreditado em mim, terem vindo comigo e tal. Então foi muito tranquilo fazer esse filme, no bom sentido. Foi muito divertido. Uhum. E aí, como você falou, acredito que essa familiaridade que vocês já tenham como equipe tenha deixado tudo muito mais fluido, tudo mais tranquilo mesmo. Sim, facilitou muito. Facilitou muito fazer. E o formato dele também, né? Ele tem aquelas referências que você falou dos filmes Amizade Desfeita e Searching. E tem aquele outro que eu te falei também, o The Den, que você tinha que ver, que tem uma referência, que tem bastante referência também. Você não sabe, mas tem. Você pegou umas referências desse filme também. Bem legal, assim. E eu gostei porque ele ficou bem dinâmico. Não deve ser, por mais que você fale que foi fácil fazer, eu imagino que não deve ter sido tão fácil deixar um curta nesse formato dinâmico e não ter deixado ele chato. Então ele precisa ter alguma coisa que chame a atenção, que desperte a curiosidade e não seja uma coisa chata. E você conseguiu deixar ele bem interessante. Ele foi, na verdade, assim, muito divertido de fazer, mas, assim, bastante trabalhoso também. A gente teve muitos testes, assim, e a gente fez ele em 5 dias, mais ou menos. E o primeiro dia de filmagem, a gente fez todas as telas, que aí eu mudei contato de WhatsApp, eu fiquei com a foto da minha mãe, o Rafael ficou com a foto da Giovana, a Thaísa ficou com a foto da Alessandra, e aí nós tivemos que fazer vários testes, justamente por causa dessa dinamicidade, pro curta não ficar lento, mas também ele não ficar rápido demais. Então eu ficava conversando com o Rafael os diálogos do curta no meu WhatsApp. A gente ficava cronometrando quanto tempo dava. E aí, no outro dia, a gente filmou com as duas, elas fizeram as partes em vídeo. Como eu tinha um outro compromisso com o Necronome Conversa, a gente não conseguiu terminar ainda à noite, mas também já tava todo mundo meio cansado, assim, sabe? Porque a gente ficou o dia inteiro, aí já tava com dor de cabeça, já tava dando errado. E aí a Alessandra falou comigo no dia seguinte pra ela fazer sozinha as partes. Porque pelo Skype, por mais que a gente estava lá direcionando, eu estava conversando com ela, isso mais atrapalhava do que facilitava. Como eu já tinha conversado com ela no dia anterior, a gente tinha ensaiado, ela só me pediu algumas coisas pro WhatsApp, eu passei tudo para ela pro WhatsApp, e aí ela foi fazendo, foi testando e foi me mandando. Até que eu escolhi o que ficou melhor, e aí deu certo. Então, meio que a equipe ajudou a facilitar, mas ainda foi muito trabalhoso. E assim, o roteiro, nossa, tive que esquentar a cabeça para fazer ele meia hora, porque
Eu tinha vários temas que eu queria, mas o principal que eu queria, que eu até não tinha falado pra vocês, é que pra mim a primeira coisa que eu pensei desse filme foi a mensagem. O que me motivou a escrever a narrativa, o que me motivou a escrever o roteiro foi esse negócio de, nossa, imagina um dia você tá no seu WhatsApp ou no seu Facebook, você recebe a mensagem de um ente querido que morreu. Nossa. Então, aí eu falei, putz, isso daí deve dar um cagacinho nas pessoas, né? Aí eu falei, vamos tentar ir por esse meio aí, e aí surgiu essa história. Meu Deus, imagine, é uma situação complicada. Seria muito tenso se isso acontecesse mesmo. Sim, e eu adorei a parte que você contou sobre as referências que vocês pegaram do filme, porque por mais que eu já imaginasse pelo título que fosse seguir um pouquinho pro sobrenatural, assim, o plot e tudo mais, no início eu achei realmente muito, muito dramático, mas dramático no bom sentido, a cena dela lidando ainda com um luto recente, sem poder se despedir, né? Foi bem impactante pra mim aquelas cenas iniciais. Eu sempre quis fazer alguma coisa mais dramática, porque o Filho da Lua, ele não é tão assim, ele é mais um terror psicológico, e o Obscuro, apesar de a história de uma das personagens ser um pouco dramática, ela não aparece tanto assim no filme. O filme foca mais na história de vingança. E desde muito tempo, desde que eu terminei o Obscuro, eu queria escrever alguma coisa que tivesse mais drama. E eu acho legal esse feedback, porque quando a gente faz o filme, eu não fazia ideia do que as pessoas iam achar. Não fazia ideia do que ia dar certo, do que ia dar errado. A gente faz muito no escuro, sabe? Porque a história, o começo, meio e fim, tá na minha cabeça. Então eu não tenho surpresa de nada. Eu tenho só assistindo o filme e vendo, pô, parece que tá legal, isso tá bom, isso tá ruim. Mas, assim, surpresas, os sentimentos, essas coisas, é muito emulado. Eu não tenho certeza se as pessoas vão assistir e vão achar aquilo que eu tava querendo passar. E é legal, muito legal quando tem o retorno e que deu certo, porque significa que a gente tá no caminho certo. Então eu fico muito feliz com esse tipo de feedback. Falando do Fantaspoa, você falou que recebeu um e-mail para participar, né? Mas você teve que passar por alguns requisitos para entrar, né? A gente recebeu um e-mail porque eu acho que eu tô na lista de e-mails deles por conta de um grupo de WhatsApp que a gente participa, né? E por eu já ter mandado meu filme para eles antes, O Filho da Lua, para uma edição, mas ele não foi selecionado. Então eu acho que eu já fiquei na lista de e-mails. Então foi mais uma chamada geral. E tem uma primeira fase, sim. Tanto que eu acho que foram 90 curtas enviados, só na categoria nacional, e 20 passaram. Então realmente, todos os que passaram, os outros, além do Às vezes Ela Volta, são outros curtas muito bons, assim, muito competentes. Então teve uma seleção, não foi... Teve um primeiro corte antes do público. Já que entrou nesse assunto da premiação, eu estava lendo as regras e eu notei que, como prêmio, tem coisas muito interessantes além do suporte financeiro, né? Da comercialização do curto e tudo mais. Tem algum prêmio que você tenha ficado mais ansioso, assim, com a possibilidade de ganhar e tudo mais? Então, meus olhos cresceram quando eu vi a consultoria com o Rodrigo Teixeira, né? Ele produziu A Bruxa, produziu Ad Astra, ele produz filmes internacionais e nacionais também, ele produziu Última Vida Invisível. Então, assim, ter os olhos de um produtor tão importante no nosso país, assim, voltados para o nosso filme, voltados para a gente, que é uma consultoria, mas eu imagino que talvez ele assista o filme, é uma esperança. Rodrigo Teixeira, se estiver ouvindo isso aqui, assiste o nosso filme também. É uma oportunidade em muitas, né? É uma oportunidade, assim, que é pra gente agarrar, caso a gente ganhe, é pra gente agarrar e, por favor, sabe? Vamos tentar impressioná-lo. Também tem a consultoria com o próprio Marco Dutra também, que trabalha com a Juliana Rojas. E os dois são duas referências de longas de horror aqui no Brasil e curtas-metragens também. Então, assim, obviamente, além do Às vezes Ela Volta, que é um muito bom, a gente indicou no nosso top não sei quantos no primeiro bloco, quais são os curtas que mais chamaram a atenção, que você mais gostou nessa edição? Eu vou citar 2 curtas, foram os que eu realmente fiquei assim, eu gostei muito de ter assistido, que é o Jerome, da Beatriz Saldanha, e eu achei que ela teve assim, uma ideia muito criativa de imaginar o que aconteceriam com os nossos pets caso os donos morressem, sabe, no meio dessa pandemia, e ela transforma isso com uma forma muito bem-humorada e crítica ao mesmo tempo. Então, eu gostei muito do curta dela e também do Quarentena Sem Fim, que ele lembra um pouco o formato do nosso filme. Eu achei ele bem dramático, na medida certa, e eu gostei muito desses dois, assim. São os dois que eu assisti e falei, putz, que legal.
O que eu achei curiosa dessa edição e super interessante é que, além da possibilidade de atingir um público muito maior por ser online, ao invés de exibições locais, o tema acaba mexendo muito com o imaginário dos telespectadores e tudo mais, porque às vezes envolvem medos e pensamentos reais que a gente já teve, e em outros casos até para divertir mesmo, tipo, não que vá ridicularizar o assunto, é mais de dar uma aliviada em todo esse momento de tensão que está passando. Você tinha comentado até que foi seu primeiro curto online, não foi exibido completamente online? Sim, numa conversa que nós tivemos, esse foi o meu primeiro filme exibido online, assim, que teve um alcance muito maior do que os outros. O Filho da Lua, ele teve uma carreira em festivais, ele passou em 4 festivais, mas eu não consegui ter o feedback assim como eu estou tendo esse filme. E o Obscuro, ele ainda está trancado em 7 chaves enquanto ele é editado. E eu fiquei triste e contente, depois eu fiquei contente que pessoas que viram o Obscuro e o Às Vezes Ela Volta, dizem que o Às Vezes Ela Volta é seu favorito. O que tudo bem, porque isso mostra que a gente evoluiu, porque se Às Vezes Ela Volta fosse pior que o Obscura, sendo o nosso último curta, talvez a gente estava fazendo alguma coisa errada, né? Apesar de eu ter um carinho muito grande pelo Obscura, eu fiquei feliz do Às Vezes Ela Volta tá caindo nos gostos. E eu imagino também que às vezes Ela Volta não seria o que foi se vocês não tivessem passado pela experiência do Obscura já, né? Com certeza. Assim, eu até falei para vocês, eu acho que em algum momento, que se eu voltasse no passado e falasse, você vai ter um curta aí que as pessoas vão falar bem dele, vai ter uma certa divulgação e tal. Eu falava, Obscura, então? E se o meu eu do futuro falasse, não, é outro filme, eu ia ficar chocado. Talvez eu ia partir para agressão física, porque eu falava, não, você tá louco, imagina, é Obscura, certeza. Porque a gente investiu muito no Obscura. E o Obscura foi uma puta experiência profissional pra gente. Então ele meio que... Se a gente não tivesse passado pelo Obscura, o Às Vezes Ela Volta não existiria. Porque o Às Vezes Ela Volta ele teve muito mais limitações que o Obscura. Inclusive, isso é uma coisa que eu adoro. Eu gosto muito de trabalhar com limitações, porque eu imagino que as limitações, elas fazem a gente acessar outros lados da nossa criatividade, para tentar driblar elas. Então, Às Vezes Ela Volta só surgiu por causa das imposições, das regras da quarentena e também do próprio festival, que fez a gente ir um pouco além do que a gente já tinha feito antes. Tem algumas comodidades que filmar um curta em set, com ensaios todo certinho, teria. Então, assim, Às Vezes Ela Volta foi realmente um teste pra gente, e a gente só conseguiu por causa da nossa experiência anterior também com os outros 2 filmes. Sim, isso que você falou é bem importante, porque só enfatiza que não é sempre que um filme que tenha um orçamento muito grande vai ser melhor que um que praticamente não tem nada, assim, não tem nenhum recurso financeiro e várias limitações. Isso é muito legal, porque tem muita gente que meio que torce o nariz para algumas produções um pouquinho mais, tipo, com orçamento baixo e acaba nem conhecendo coisas muito legais, né? E eu deixo, inclusive, indicação para o Matheus e para quem estiver ouvindo de um livro chamado Onde Nascem os Gênios, que ele entra, inclusive, numa frase que você definiu perfeitamente, de que às vezes as limitações elas são muito mais benéficas para a criatividade do que se você tiver, assim, uma imensidão, uma vastidão de escolhas. É super interessante, eu lembrei na hora que você falou, Matheus. Ah, massa. Eu vou pegar com você depois o nome, anotar aqui e vou atrás disso. É que, na verdade, assim, para mim, além das limitações, etc., é a equipe que você trabalha, e eu vou parecer até meio piegas aqui, mas eu acredito muito nisso, que é o quanto de amor você coloca naquilo que você está fazendo. Então, assim, isso acabou calhando muito com a equipe, de que todo mundo coloca muito amor naquilo que está fazendo, sabe? É muito mais do que um trabalho pra gente, é uma coisa que, quando a gente entra para fazer um filme, tá todo mundo muito querendo fazer aquele filme, terminar aquilo e fazer o melhor possível. Então, isso eu falo que é quando a gente faz aquilo com muito amor, muito carinho, a gente consegue fazer uma coisa boa, sabe? Como feedback, assim, de terceiros, ao menos eu notei que ficou bem transparente isso, tanto pelo empenho, a forma como você fala, e pelo curta, porque eu achei ele super bem finalizado, super bem construído, e dá pra ver que vocês puseram realmente dedicação no que vocês estavam fazendo. Que bom que dá pra notar isso, porque pra mim, no final das contas, isso acaba sendo mais importante, sabe? E de fazer uma coisa no final
que as pessoas gostem, que elas fiquem felizes e que elas notem que aquilo foi feito com amor, feito com carinho. E isso no final das contas é o mais importante que qualquer coisa. Agradar o público, porque no final das contas quem vai assistir é quem manda. Sempre vai ser assim. O cliente tem sempre razão, e no caso de quem faz cinema, o cliente é quem está assistindo. E se eles estão satisfeitos, essa é nosso objetivo completo, sabe? A gente concluiu o nosso objetivo. Pra gente, o mais importante no final das contas é o que vocês vão falar. É isso que vocês me chamaram aqui, é o que vocês estão falando pra gente, que é, inclusive, o que faz com que o nosso próximo filme, nosso próximo projeto, a gente dedique ainda mais, porque a gente tem agora um grupo de pessoas que a gente precisa sempre agradar, não decepcionar, porque depende muito de vocês agora o nosso trabalho. Quando acaba, é vocês quem mandam. Mas com certeza os próximos a gente vai divulgar, porque já somos fãs. Botamos fé no seu potencial. Acho que você tem tudo para decolar e vamos torcer para isso. Muito obrigado. Vamos ver. Se a gente ganhar isso aqui, eu não vou, que nem eu falei com vocês antes também, não vou declarar a vitória porque a gente tá na frente, sempre pé no chão. E se a gente ganhar, a gente vai fazer por merecer esse prêmio. E aí, quando você for um diretor famoso, você volta aqui pra falar pra gente sobre seus próximos longas que estiverem fazendo muito sucesso. Com certeza. E recadinhos finais, onde que a gente encontra mais seu trabalho, Matheus? Agradecimentos. Os outros trabalhos que nós fizemos estão disponíveis, eles estão upados no nosso canal do YouTube, Suco Excêntrico Filmes. Lá tem O Filho da Lua, nosso primeiro curta-metragem, que é com a mesma equipe do Às Vezes Ela Volta. Tiveram algumas adições na época do Obscura, mas o nosso começo está ali no Filho da Lua. Eu falei que ia deixar ele 30 dias, mas já passaram os 30 dias. Eu acho que ele vai ficar ainda mais um bom tempo ali disponível no nosso canal do YouTube. Então, se quiserem assistir, é um filme inspirado em Lovecraft, no universo de Lovecraft. Tem também os 2 teasers lá do Obscura. É legal assistir eles, porque eles são mini curtas, sabe? Contando a história antes do Obscura. Tem a introdução da personagem Laura Sorridente e a introdução do personagem Jota. Tá ali também. Meus outros trabalhos como redator, eles estão no necronomiconversa.com.br e às vezes eu participo também do Frequência Fantasma como convidado. Se tudo der certo, eu terminar a minha iniciação científica e começar meu mestrado, vocês também podem me encontrar no Lattes e eu tiver alguma publicação, eu coloco tudo lá. Agradecimentos, eu gostaria de agradecer a minha equipe do Às Vezes Ela Volta, que são a Alessandra, que fez o papel da Érica, a Duda, que está fazendo o trabalho de produção executiva e também fez assistência de direção, a Giovanna Teles, que foi a atriz que fez a Helena, o Guilherme Vian, que fez a música, o Rafael Ismael, que fez a fotografia, e a Thaísa, que fez as artes, os trabalhos de motion e a edição. Também o Guilherme Henrique, que fez a voz do médico, e o Johnny, que foi um amigo meu que eu mandei mensagem de madrugada falando: mande essa seguinte mensagem para esse número, e era uma fake news que ia aparecer no final do curta. Minha mãe também, que eu roubei a foto dela para pôr contato, e todo mundo que está compartilhando, as nossas famílias, a minha tia mesmo me liga todos os dias dando as atualizações do curta, as nossas famílias também que estão compartilhando, a família da Alessandra, a família da Duda, da Gi, do Guilherme, do Rafael, da Thaís, tá todo mundo compartilhando. A gente apareceu também na TV Piauiense, que uma repórter chamou a Alessandra para falar sobre o filme, então muito obrigado a vocês também, vocês duas que estão compartilhando e falaram muito bem do meu projeto, do meu trabalho, e todo mundo que também compartilhou, o pessoal do Necronverse compartilhou, o pessoal do Frequência também compartilhou, e nossos amigos também que estão compartilhando, e a gente só tá conseguindo ganhar, a gente só tá conseguindo estar na frente agora por causa de todos vocês que estão dando apoio pra gente acreditar no nosso trabalho, isso é o mais importante. A gente também te agradece pelo tempo, pela disposição de falar com a gente. Esse é o nosso primeiro episódio com um convidado especial. Parabéns pelo trabalho, pelo empenho seu, da sua equipe. Para todos os participantes, inclusive, porque teve muita coisa incrível. E a gente espera ver mais trabalhos seus por aí. É isso aí. Pode esperar. Se a gente ganhar essa daí, vai ser mais rápido do que vocês imaginam. Porque eu já tenho coisa pronta. Opa! Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista super rápida e super especial. E até o próximo episódio. Tchau, galera. Até o próximo. Obrigada. Falou, galera. Obrigado.